Bom, o que é derivadas? Bom, eu sei que muita gente nunca viu derivada na vida, mas fica aqui comigo, porque do jeito que eu vou explicar aqui, todo mundo vai conseguir entender. É o seguinte, primeiro vocês têm que saber identificar o que é uma derivada. Você sempre tem derivada de uma função. Então, por exemplo, nós temos a função y igual a x ao quadrado, ou então f de x igual a x ao quadrado, né? Isso é uma função de x. Vocês podem perceber que cálculo é como se fosse a continuação da matéria de funções do ensino médio. Sempre que a gente trabalha com derivados, limites, integrais, a gente trabalha com funções, tá? Então, o enunciado ele vai te dar uma função qualquer de x. Toda função de x, né? A gente escreve ou f de x, ou também a gente pode colocar y, né? Y é sempre igual a f de x. A gente conhece vários alunos que não passaram em cálculo de primeira porque não soube substituir o f de x por y. Porque você sempre tem duas variáveis, né? O x e o y. Mas, quando aparece assim, ó, f de x igual a y, você não sabe onde está o y, porque parece que só tem x, olha. Tem f, tem x, aí, nossa, onde está o y? Já era, você tem que saber isso, tá? Isso é importante. O f de x é sempre igual a y. Enfim, olha só, como que o enunciado iria pedir para você derivar a função y, que nesse caso é x ao quadrado? Tem várias formas, tá? Eu posso escrever por extenso, derive f de x, ou então derive y. Ele pode escrever lá o enunciado. Uma outra forma seria f' de x ou y' de x. Então, se colocar um linha do lado da função, isso quer dizer derivada da função. Tá? É importante você saber identificar quando o enunciado pede derivada ou não. Se pedir por instância é o mais fácil, né? Mas tem outras notações. Também é comum aparecer, isso aqui muita gente trava, d dx da função f de x, que é a mesma coisa de escrever d dx da função y, porque lembra? F de x é sempre igual a y. E mais uma notação, já veio aparecer assim também, ó. Aparece d dx, só que a função fica no numerador. df de x sobre dx ou dy dx. Gente, tudo isso aqui indica a mesma coisa. Tudo isso aqui indica derivada da função f de x ou derivada da função y. Vocês sabiam disso? Nossa, eu estou cansado de ver os alunos preocupados com isso aqui. Às vezes você vai mal na prova, não consegue fazer o exercício só porque está com dificuldade na notação de derivadas. Então, para você passar em cálculo de primeira, tem que saber as notações, tá? Todas as notações. Essa aqui é a mais simples. Então, pessoal, normalmente os alunos focam só nessa e esquecem do ddx. Cuidado com isso, tá? O que não é derivadas? Bom, vou colocar algum exemplo aleatório aqui de cálculo só para vocês entenderem o que vai vir por aí, tá? Porque cálculo é uma matéria bem extensa. Vocês já ouviram falar de equações diferenciais? Equação diferencial. Isso aqui não é derivadas. Diferencial. Isso não é derivadas, mas envolve derivadas. Normalmente, as matérias de cálculo elas são acumulativas. Vou explicar para vocês o que é equação diferencial, tá? Calma, não se preocupe se você não souber o que é derivada, se você não souber o que é equação diferencial. Meu Deus, nunca estudei cálculo na vida. Fica comigo que você vai entender. Tá? Eu vou passar aqui de uma forma que até um aluno que nunca viu essa matéria vai conseguir acompanhar. Tá? Não assusta com esses nomes, não. Daqui a pouco você acostuma com eles. Equação diferencial. Eu gosto de fazer uma analogia. O que a gente está acostumado é com aquela equação padrão, né? X mais 10 é igual a 12. Qual é o valor de x? 2. Essa é fácil, né? Isso é uma equação algébrica. Tranquilo. Agora, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas.
Então, por exemplo, a gente pega a derivada da função y mais a função y, e isso aqui tem que dar, por exemplo, x ao quadrado. Aí, a solução dessa equação é uma função. Por exemplo, y é igual a 10x. Se você derivar essa função, ou seja, se você encontrar o y' e depois substituir na equação diferencial, você substitui o y' aqui, substitui o y aqui. Se essa soma for igual a x ao quadrado, isso significa que a função 10x, né, nesse exemplo, é a solução da equação. Se você substituir e não der x ao quadrado, não é a solução. É simples assim. Então, quando a gente trabalha com equações diferenciais, a solução de uma equação diferencial não é um número, como vocês estão acostumados. A solução de uma equação diferencial vai ser uma função. Você tem que imaginar uma função em que a derivada dessa função mais a própria função tem que dar x ao quadrado. Sacou? É claro que você tem que saber muito de matéria para resolver isso. Mas eu quero que vocês entendam o que é equações diferenciais. O conceito dela, só isso. Tá? Isso é diferente de derivar, entendeu? Se trata de uma equação diferencial. Tem derivadas, mas é um conceito diferente. Então, da mesma forma que x mais 10 igual a 12, a solução é x igual a 2, numa equação diferencial, a solução vai ser uma função de x. Ok? Aí tem várias técnicas para você identificar qual é essa função. Não é o foco da aula de hoje. O foco da aula de hoje é derivadas pela definição. Para você passar em cálculo de primeira, essa matéria aqui, de equações diferenciais, é importante demais. Tá? Isso cai tanto no cálculo 1, 2 e em algumas faculdades, o cálculo 3 ou o cálculo 4 é extremamente focado em equações diferenciais. Dependendo da matéria que você for estudar, tipo, se você estiver fazendo matemática, engenharia elétrica, que é mais avançado, né, no cálculo, você vai ficar um semestre inteiro só nessa matéria aqui. Tá? Ela é importante, ela tem muita aplicação.